Hoje vamos falar sobre sua ereção não é mais como antes. E o que fazer sobre isso? Bom, vamos lá então, gente. A minha visão também não é mais como era antes. A gente envelhece, certo? E mudanças vão acontecendo no nosso corpo, no nosso funcionamento, no nosso metabolismo. A nossa vida, ela é finita. Todos nós sabemos disso e fingimos que somos imortais. Mas cada parte do nosso corpo envelhece de uma forma diferente, certo? Então, aqui a acomodação visual do nosso olho envelhece e ali por volta dos 42 até os 45 anos, a gente começa a passar por um processo chamado presbiopia, onde os músculos que faziam o tensionamento do cristalino perdem capacidade, o cristalino fica mais duro, e aí a gente não consegue mais dar o foco na visão para perto. Presbiopia é o negócio mais democrático que existe. Dá em pobre, dá em rico, dá em preto, dá em branco, dá em amarelo, dá em azul, dá em alto, dá em baixo, dá em gordo, dá em magro, dá em homem, dá em mulher. Presbiopia, certo? Nossa pele envelhece, perdendo tônus, né? Caindo, formando rugas, manchando. Nossas articulações envelhecem, perdendo amplitude, começando a ficar com barulhos, com crepitações dentro. Então, cada parte do nosso corpo envelhece de uma forma diferente. E as nossas artérias envelhecem acumulando gordura no seu interior. A esse processo a gente chama de aterosclerose. Esclerose de endurecer e atero de artéria, certo? E o que tem a ver isso, doutor, com a ereção? Bom, a ereção é um processo arterial, processo vascular. Ela está na mesma categoria, a disfunção erétil, né? A disfunção erétil está na mesma categoria da doença arterial coronariana, da angiopatia encefálica e assim por diante. As artérias ao longo do tempo vão acumulando gordura, ficando endurecidas, deixando de transportar aquele sangue que transportavam antes, e aonde depender de irrigação sanguínea, ali nós vamos ver uma deficiência. Então, a nossa ereção reflete mais ou menos a saúde do nosso coração e das artérias do nosso cérebro. Por isso que hoje, e eu falei na live de terça, a disfunção erétil é um sinal, um sintoma precoce de doença arterial coronariana e os cardiologistas já sabem disso, certo? Nós podemos plantar o que a gente quiser, mas nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Não adianta você chegar aos 60 anos, olhar aquele seu vizinho, aquele cara, o cara tá bem pra caraca, só todo forte, musculoso, eu aqui com essa barriga de chope. Mas ele fez por merecer aquele corpo sarado, aquele corpo em forma aos 60, 70 anos. No meu Insta de hoje tem o seu Eulálio. O seu Eulálio treina comigo lá na academia, onde eu treino todo dia de manhã. Ele tem 78 anos de idade. Vai na academia 5 vezes por semana, às 5:30 da manhã. O seu Eulálio planta isso há 35 anos. Então não adianta você chegar aos 78 cacunda, cheio de dor, de artrose. Ai, porque minha coluna é isso, porque bico papagaio, porque diabetes, porque pressão alta. Querer que o médico vai dar conta. Ele não vai dar conta. O médico vai mais ou menos consertar as coisas mais estapafúrdias, mas não vai conseguir consertar o que você plantou ao longo de décadas. Você plantou sedentarismo, você plantou excesso de peso, você plantou tabagismo, você plantou comer o que você queria. E aí depois dos 50, 60 anos você vai colher o quê? Hipertensão, diabetes, bico papagaio, artrose no quadril, dor de tudo que é jeito, depressão, ansiedade. É isso que você vai colher. A disfunção erétil, na imensa maioria das vezes,
é parte de um processo que você começou a fazer, a plantar, lá no começo da sua vida. E aí entram os fatores genéticos e familiares. Que doença genética é uma coisa. Se eu tenho 2 irmãos gêmeos e eu tiro um irmão gêmeo daqui e jogo ele lá no Japão. Se a doença é genética lá no Japão, ele vai ter também a mesma doença que o irmão que ficou aqui no Brasil. O que é doença familiar? A família tem um costume, a família tem hábitos. Se eu coloco um genro lá dentro, tem nada a ver com o sangue da família, mas se eu coloco um genro lá dentro, daqui a alguns anos ele vai passar a ter as mesmas doenças que a família tem por causa dos costumes. Entendeu a diferença? Então, se você foi acostumado familiarmente, socialmente, culturalmente, a desconsiderar a atividade física. Não, isso aí eu não preciso. Não, atividade física não é para mim. Depois de uma certa idade, você vai colher os resultados daquilo que você plantou. Você vai passar, então, por um processo de envelhecimento mais rápido do que o seu vizinho, que está com 60, sarado. Ou você acha que fumar dos 15 anos de idade até os 55, 60 anos de idade não vai causar nenhum problema na sua vida? Não. Só não ter câncer. Só não quer ter câncer. O resto... Aí você esquece que o cigarro causa aterosclerose, acelera o processo de envelhecimento da artéria, acelera o processo de envelhecimento da pele, acelera o envelhecimento do seu pulmão, acelera o envelhecimento de todo o seu corpo. E aí, eu chego com 60 anos, quero estar com o bilau duro ainda. Não vai. Porque sua ereção já não é mais a mesma. Porque você já não é mais o mesmo. O você de hoje não é igual ao você de ontem, não é igual ao você de um ano atrás, não é igual ao você de 10 anos atrás. O que você fez nos últimos 10 anos para deixar a sua vida melhor? Só trabalhou, se estressou, ficou horas e horas no trânsito, no carro, não fez atividade física, comeu sua porcaria, se encheu de lanche, de pizza, de hambúrguer, e agora, 10 anos depois, você quer ter a qualidade de vida que você tinha lá atrás. Não vai ter. E daí, como é que eu posso fazer, doutor, para melhorar agora? Você vai no cardiologista, ele vai te passar um monte de remédios. Entre eles, AS. Sim, remédio simplíssimo. AS infantil. 100 mg, 88 mg. Somalgin, muda o nome e a faixa de preço, mas é a mesma substância. Somalgin Cardio, quase R$100 na farmácia. Para quê? Para deixar o seu sangue um pouquinho mais fino, menos viscoso. Ele vai te passar a medicação para você baixar o seu colesterol. Rosuvastatina, atorvastatina. E ele vai passar medicamentos exclusivos e direcionados para o funcionamento do coração. Contra a arritmia, para melhorar a passagem do sangue lá nas artérias coronárias e etc e tal, certo? Mas e a ereção, doutor? E a ereção? Funciona basicamente do mesmo jeito. A causa da disfunção erétil é a mesma causa das doenças coronárias. Enche de gordura lá dentro da artéria, certo? Nem estou falando da parte hormonal, nem da parte de ansiedade, mas só da parte do envelhecimento mesmo. Então, as medicações que a gente usa têm mais ou menos o mesmo objetivo. Controlar a gordura que está no seu sangue, deixar o seu sangue mais fluido, deixar o seu sangue com menos pegajoso. E aí, o que você pode fazer que é não medicamentoso para melhorar a sua ereção? O que você deveria ter feito nos últimos 10, 15 anos. Atividade física, controle do seu colesterol, parar de fumar, controle do seu peso. Tudo que você não fez nos últimos 10, 15 anos, agora você vai ter que começar a fazer. O que você deveria ter feito sempre. Se for a causa hormonal, depois dos 45, 50, às vezes até antes, queda na testosterona. O que eu vou fazer? Repor testosterona. Falei na live de terça-feira, da importância da testosterona não só para o nosso processo de saúde sexual, mas de todo o nosso corpo. Ânimo, disposição, energia, força, vitalidade, iniciativa, agressividade. Mas a agressividade é ruim. Não é. A agressividade é necessária para a vida. Alguém tem que ser agressivo. Senão vem o lobo e come
todo o rebanho, certo? Alguém tem que estar lá para tomar conta do rebanho. E é quem tem mais testosterona, correto? Então, o que ninguém quer que você saiba sobre os medicamentos que tratam a disfunção erétil. Você vai no seu cardiologista, meu Deus, o senhor vai tomar esse remédio, o senhor vai morrer. Você vai no seu urologista, não, essas clínicas aí, só enganação. O seu vizinho, o seu primo, não, o fulano morreu no motel porque tomou Viagra. Desconhecimento, preconceito e calúnia. São as coisas que mais acontecem com relação aos medicamentos para disfunção erétil. Discriminação, preconceito e calúnia. A vida é um somatório de coisas. Nossa vida, eu tenho uma vida boa. O que é uma vida boa? É você estar em paz, ter uma família alegre, feliz, ter um trabalho, ter uma boa moradia, se alimentar da maneira correta, ter um relacionamento, se é o seu caso, e ter uma vida sexual gostosa. Sabe aquela história da mulher que acorda de mau humor? Vai lá, cutucar ela. Popularmente a gente chama de como? Mal comida. Se aquela mulher tivesse uma vida sexual satisfatória, talvez ela tivesse um humor um pouco melhor. Se aquela mulher ou se aquele homem que está de mau humor hoje talvez tivesse tido uma noite de prazer, ele não estaria de mau humor hoje de manhã. Aquele negócio, você sabe. Acorda, como é que é? Acorda cantando, acorda assoviando, certo? Então, os medicamentos, falei na live de ontem, eu tenho medo do que não tem remédio. Os medicamentos para disfunção erétil podem trazer de volta para sua vida alegria, prazer, o encantamento de ter uma vida sexual plena, satisfatória e para o seu parceiro ou parceira também. Porque quando tem um chato, logo aparece o segundo chato do lado. Porque os dois estão insatisfeitos, frustrados. Quando você coloca um pouco de felicidade nesse meio, aí começa a ficar um pouquinho menos frustrado, certo? Pergunta aqui, do Danilinho. Ejaculação precoce, tem alguma indicação? Nós vamos ter uma live só sobre ejaculação precoce, mas eu vou dizer uma coisa. Remédio nenhum cura ejaculação precoce. Assim como a gente aprende a gozar rápido lá na adolescência, a gente tem que reaprender a gozar sob controle e os remédios vão te ajudar como uma ferramenta para que você comece o seu próprio tratamento, certo? Nós estamos falando aqui sobre qualidade de vida, sobre você fazer a sua parte. Médico nenhum tem o poder de fazer você fazer a coisa certa. Essa decisão cabe única e exclusivamente a você. Então, se você quiser tratar, seja qualquer coisa, disfunção erétil, doença arterial coronariana, diabetes, ejaculação precoce, dor de barriga, unha encravada, pelo encravado na virilha, se você não fizer a sua parte, médico nenhum vai conseguir mudar a sua história, certo? Então, vai ter a live de ejaculação, Danilinho, você fica de olho aí, que vai ter muita dica legal, tá? Mas hoje por que a sua ereção não é mais como antes? Então, se é a causa vascular, a gente já falou, o tratamento é mais ou menos parecido com o que se prega na cardiologia, certo? E aí vem um monte de gente falando que é ruim, que mata, que isso, que aquilo. Quantos milhares? Eu atendi mais de 20 mil, perdi as contas. Quantos milhares de pessoas ficaram felizes, realizados, depois de voltar a ter uma vida sexual ativa? As estatísticas não mostram. Quanto de felicidade a gente colocou no mundo depois que apareceu o Viagra, o Cialis e etc e tal. A Clau aqui, doutor, eu poderia comentar sobre a utilização de medicamentos usados para depressão e ansiedade e o impacto na função erétil. Clau, eu tenho uma visão meio radical sobre isso. Primeiro, não existe homem com depressão, existe homem com testosterona baixa, certo? Um homem com ânimo, energia, libido, disposição, vitalidade, não tem tempo de ficar chorando nos cantos.
90% dos homens que estão em consultório de psiquiatra hoje tratando depressão deveriam estar no endocrinologista fazendo reposição de testosterona. Se pegar todos os pacientes masculinos do consultório de psiquiatria e dosar testosterona, nós teremos uma surpresa que vai abalar os pilares da psiquiatria. Mas isso eles não falam, isso eles não pedem exames, porque senão eles perdem o paciente. A hora que eu reponho testosterona no paciente que estava usando sertralina, eu voltei a viver, doutor. A minha experiência no consultório diz isso, certo? Aí o cara, já falei, vitalidade, energia, disposição, libido, socialização. O cara chega lá no psiquiatra com esses 5 sintomas. Falta de energia, falta de disposição, falta libido, não quer socializar com ninguém, não tá alegre. É depressão. Remedinho. Aí o cara fica naquele estado de anestesia. Ele não sente mais falta de disposição, mas ele também não tem disposição. Ele não sente mais falta de energia, mas ele também não tem energia. Ele não sente mais falta de tesão, de libido, mas ele também não tem libido, porque ele está anestesiado pela medicação psiquiátrica. Todo mundo sabe que medicação psiquiátrica, na imensa maioria das vezes, deixa o cara meio morno. Ele não é quente, também não é frio. Você quer ter uma vida morna? Vai no psiquiatra. E muitos medicamentos do psiquiatra a gente usa em distúrbios de hiperlibido. Então, penitenciário, hospitais psiquiátricos, onde tem distúrbios realmente sérios de tarados, de criminosos, de crime sexual, se usa medicação psiquiátrica para cortar a vontade deles, certo? Então, medicação psiquiátrica tem impacto na libido, não na função erétil. Mas o cara tá com a testosterona baixa, a função erétil dele tá ruim, a libido dele tá ruim, a vida dele tá ruim, ele não dorme direito, ele não tem ânimo para malhar, ele não tem ânimo para fazer nada, certo? Então, medicamentos funcionam, tratamentos como o da Androclinic funcionam. Agora, o cara diabético, peso acima do normal, não tira a bunda da cadeira para fazer nada, tá com disfunção erétil, vem pra gente, começa o tratamento e ele continua na cadeira. O tratamento vai fazer tudo por mim. Eu não preciso fazer nada. É claro que ele não vai ter resultado. Você tem que fazer a sua parte no processo. O processo já é porque você não fez a sua parte durante muitos anos. Então agora, tá aí sua chance. Comece a fazer. Então, gente, medicações para disfunção erétil, como qualquer outra, não são milagrosas. A medicina tem um grande problema. As pessoas não são iguais. Os metabolismos não são iguais. As patologias não são iguais. E chegar com vida ao hospital não significa que você está salvo. Chegar com vida ao hospital não significa que o médico vai conseguir fazer todo o necessário para te salvar. Assim como chegar aqui na Androclinic, chegar no meu consultório, não vai significar que eu vou conseguir 100% de resultado em 100% dos pacientes. Mas tem gente que pensa o contrário. Tem gente que fuma 50 anos, chega no pronto-socorro infartadaço e acha que o médico com uma injeçãozinha vai fazer ele se salvar da morte. O médico fará todo o possível necessário para que você tenha o melhor tratamento e as melhores chances de melhorar. Agora, o que você plantou está lá pronto para ser colhido. E se você não mudar agora, você vai continuar colhendo as mesmas coisas que colhia no passado. Certo? Então, sem preconceito, sem discriminação e sem calúnia. Medicamentos para disfunção erétil podem trazer a alegria para a sua vida de volta. Assim como você começar uma atividade física que muitas vezes não vai te dar prazer. Você sente prazer no seu trabalho? É obrigação. Eu vou parar de trabalhar. Os boletos vão vir dizer para você trabalhar. Eu vou parar de fazer atividade física. O seu corpo vai pedir para você fazer atividade física. A escolha é sua.
Amanhã vamos falar sobre resultados reais. Resultados reais, e temos muitos pacientes com resultado. Eu sozinho, mais de 20 mil pacientes atendidos e muitos com muita melhora, transformação da vida. Tem um caso de um médico, colega, que veio me procurar e com o tratamento ele veio agradecer que eu tinha simplesmente mudado a vida dele, que as pessoas notavam que ele era outra pessoa. Entendeu como a vida sexual muda tudo? A vida sexual faz parte da nossa vida e nós não podemos fechar os olhos para ela. Amanhã, 8 horas de novo aqui na Androclinic. Uma boa quinta-feira e um abraço no coração de todos vocês.